Dedicada à Virgem Maria, a cidade de Siena, na Itália, cuja fundação remonta ao início da Era Romana, sempre teve como pano de fundo, entre os séculos XII e XV, cenários de epidemias, conflitos e guerras. Foi nessa pequena cidade da Toscana que Catarina veio ao mundo, como 24ª filha dos 25 filhos de uma modesta família de artesãos. A data exata de seu nascimento é incerta, mas concluiu-se por fixá-la em 25 de março de 1347. Desde tenra idade, Catarina viveu experiências místicas de excepcional veemência. Aos 6 anos, foi favorecida com uma visão extraordinária de Jesus. Revestido de paramentos pontificais, o Divino Mestre pairava no ar, majestosamente, sobre a igreja dos padres dominicanos. Dias depois, a precoce criança fez o voto de nunca se casar, e a partir daí, conseguiu grandes progressos nas virtudes. Quando tinha 12 anos, a mãe apresentou à filha o nome de um pretendente para núpcias, mas Catarina tomou uma tesoura e cortou as tranças da longa cabeleira. Como castigo, sua mãe lhe deu todos os serviços domésticos. Catarina obedeceu, até o dia em que o pai fez valer sua autoridade e permitiu à filha continuar sua intensa vida de oração no quartinho mais isolado da casa. Aos 15 anos, Catarina entrou para a Ordem da Penitência de São Domingos. Era uma associação religiosa formada quase somente de viúvas, que, vivendo em suas casas, dedicavam-se à oração comum, ao cuidado dos doentes e ao auxílio dos pobres. As experiências místicas que Catarina de Siena teve desde a infância orientaram toda a sua existência. Teve uma vida contemplativa tão movimentada e intensa quanto sua vocação apostólica e de vida pública. Personagem controversa e símbolo de contradição, Catarina lançou-se de corpo e alma em questões políticas e religiosas de sua época. Suas numerosas cartas refletem os conflitos que então dividiam a Itália, o papado e a cristandade. Inclusive é atribuída a Catarina a responsabilidade por ter encorajado o Papa Gregório XI a sair de Avignon e voltar para Roma. Catarina foi defensora obstinada da Igreja, que, dizia ela, nada mais é que o próprio Cristo, e tinha grande zelo pelo sumo pontífice, que ela dizia ser o doce Cristo na terra. Nos 10 últimos anos de sua vida, a jovem Catarina, que não teve oportunidade de aprender a escrever, ditou 382 cartas sobre os mais diversos assuntos, mas sempre marcadas pela linguagem clara e lógica, e pela sabedoria e profundidade teológica que a conduziram ao posto de doutora da Igreja. Suas cartas revelam um espírito conciliador e surpreendente que tornou Santa Catarina exemplo de fé e de vida no seu tempo e hoje. Um dos episódios místicos mais marcantes da vida de Santa Catarina foi seu casamento místico em 1368, quando contava com 21 anos. Numa magnífica cerimônia, em que Catarina viu-se rodeada por um cortejo celestial, a Virgem Maria tomou a mão de Catarina e a apresentou a Jesus, convidando-o a entregar-se a ela como esposo na fé. Jesus consentiu e, pegando um anel de ouro com pérolas e diamantes, colocou-o no dedo da jovem Catarina. O anel ficou para sempre em seu dedo, e ela não deixava de tocá-lo e de olhá-lo, mas permaneceu invisível a qualquer olhar que não fosse o dela. A exemplo de Francisco de Assis, Catarina também recebeu os estigmas da paixão de Cristo, bem reais, mas invisíveis. Catarina faleceu em 29 de abril de 1380, aos 33 anos, vítima de um derrame cerebral. Canonizada em 1461, Catarina de Siena foi proclamada doutora da Igreja por Paulo VI em 1970, alguns dias depois de Santa Teresa de Ávila. Em 1999, João Paulo II nomeou-a copadroeira da Europa. As lições que permeiam a vida de Santa Catarina não encontram obstáculos para se perpetuarem através dos séculos. Homens e mulheres de hoje podem seguir seu exemplo na luta pela unidade da Igreja. Nessa luta, Catarina empenhou seu destino, bem como no incansável trabalho de evangelização, sempre atenta também aos problemas de seu tempo,
demonstrando assim que a omissão e a alienação não são uma possibilidade para os que se dizem cristãos. Também a entrega irrestrita de Catarina a Deus nos impele a sermos generosos com Ele, ofertando-nos ao Senhor sem reservas, procurando agradar-lhe nos mínimos detalhes de nossas vidas e nunca nos esquecendo de dedicar momentos privilegiados para o diálogo diário com o Senhor. Desse modo, nos manteremos sempre unidos a Deus, como Catarina, amando-o com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento, em espírito e verdade. A uma alma assim, Jesus não rejeita desposar. E Ele nos espera, a cada dia, e nas núpcias definitivas no céu.